Vamos começar a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos tratar sobre um dos aspectos mais importantes do artigo científico, que é a questão do delineamento da metodologia, que é a parte mais importante de um trabalho científico. Então, a metodologia de qualquer trabalho científico é a parte mais importante do artigo. Então, é a parte que você tem que ter o maior cuidado, tem que ser escrita com muita atenção, porque é a partir desse delineamento do trabalho que todo o resto do trabalho vai acontecer. Por isso que as escolhas que você vai fazer aqui no delineamento é que vão dizer se você vai conseguir fazer a sua pesquisa ou se você vai ter trabalho para conseguir realizar a sua pesquisa. Então, o delineamento do trabalho científico, ele vai apresentar para mim que tipo de procedimento eu devo utilizar em meus estudos. Ele vai dizer para mim que tipo de pesquisa eu vou fazer, eu vou conduzir, qual técnica de coleta de dados e que instrumento de coleta de dados eu devo utilizar para esse tipo de pesquisa que eu quero fazer, quem ou o que eu vou investigar, qual é a população que eu vou investigar, qual é o perfil dessa população, que tipo de critério de inclusão ou de exclusão eu utilizei para separar essa população, qual o universo dessa população, quantas pessoas estão envolvidas nesse universo e, principalmente, mais importante, qual é a quantidade da minha amostra. Como é que eu resolvi selecionar essa amostra? Como é que eu vou fazer o tratamento desses dados? Que tipo de tratamento estatístico eu vou dar para esses dados? Que tipo de análise eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise quantitativa, eu vou apresentar tabelas, gráficos, analisar números, analisar estatística, ou eu vou fazer uma análise qualitativa, eu vou analisar a fala, o conteúdo, o discurso, a imagem, a foto. Então, todas essas questões aqui dizem respeito à introdução, dizem respeito a como eu vou fazer a minha introdução. Por isso que é o momento mais importante do trabalho, porque se você escolhe, por exemplo, um instrumento, se você escolhe um instrumento para coletar dados da sua pesquisa, vamos dizer que você vai escolher um questionário. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro. Você vai escolher um questionário para coletar dados do grau de formação dos indivíduos que moram na periferia do lixão da cidade de Parnaíba, por exemplo. Então, você vai ter que ir até um lixão lá em Parnaíba. Não sei nem se tem lixão em Parnaíba. Estou dando um exemplo bem grosseiro, viu? Você vai até um lixão em Parnaíba com um questionário. E no questionário você vai descobrir qual é a formação desses indivíduos. Só que observe, você vai para o meio do lixão. No meio do lixão esse povo vai estar suado, esse povo vai estar sujo, não vai ter caneta, não tem lugar para apoiar o questionário, não dá para responder com calma, porque eles estão no horário de trabalho e aí tem aquele horário que precisa coletar o material reciclado. Então, será que um questionário seria o melhor instrumento para eu coletar esse tipo de investigação que eu quero fazer? Então, fazer essa análise antes de você escrever o artigo, antes de você escrever a introdução, é a parte mais importante na hora do delineamento metodológico. Se você parar e raciocinar de maneira bem clara e objetiva sobre todas essas questões aqui, você consegue fazer com que sua metodologia seja perfeitamente executável de maneira bem rápida, bem prática e bem clara. Então, é importante deixar claro, isso é importante ficar claro, a metodologia é uma parte do artigo científico que deve ser bem especificada, bem detalhada, porque a metodologia é aquela parte do artigo que qualquer outra pessoa no mundo, se pegar o seu artigo, poderá repetir a sua pesquisa
para ver se encontra os mesmos resultados ou resultados diferentes. Por isso que é na hora do delineamento metodológico que a gente tem que ter o maior cuidado na execução do nosso trabalho. Para eu fazer esse delineamento metodológico, existe uma tabela. Então, você não vai bater cabeça, né? Isso tudo já está especificado na tabela. Na minha metodologia, no meu delineamento metodológico, eu tenho que apresentar a natureza do estudo, a abordagem do problema, eu tenho que apresentar o objetivo que eu preciso desse estudo e os procedimentos técnicos para eu conseguir executar esse estudo. Então, numa boa metodologia, num bom delineamento metodológico, eu tenho que apresentar tudo isso de maneira clara e objetiva. E aí nós vamos agora ponto a ponto. Dentro da natureza da metodologia, nós temos dois tipos de pesquisa, ou dois tipos de técnicas de pesquisa. É a pesquisa básica, que é aquela pesquisa que gera novos conhecimentos, mas sem aplicação prática prevista. Essa pesquisa básica, geralmente, é a pesquisa que nós mais desenvolvemos dentro da universidade, dentro da faculdade, dentro da nossa área do conhecimento, que é a área da educação. Geralmente são essas pesquisas básicas que nós fazemos. Mas existe também a natureza da pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada é aquela pesquisa que gera um conhecimento com uma aplicação prática na resolução de um problema específico. Essa pesquisa aplicada é aquela direcionada à área da saúde. São aquelas pesquisas que são feitas para resolver um problema de saúde eminente. A gente está no meio da pandemia ainda, está mais fraca, mas a gente ainda está vivendo a pandemia. Mas quando a pandemia iniciou, todo mundo ficou preso dentro de casa, o grande problema a ser resolvido era que vacina pode proteger o indivíduo da contaminação desse vírus. Então, foi feita uma pesquisa aplicada para que eu conseguisse gerar um conhecimento específico de um tipo de vacina que ele conseguisse solucionar um problema. Qual era o problema? A quantidade de pessoas que estavam morrendo. Então, conseguiu, a partir dessa vacina, evitar que as pessoas morressem como estavam morrendo. Não evita que você pegue o vírus, mas atenua a força do vírus. Então, aquele vírus que poderia lhe causar a morte, agora vai lhe causar apenas uma infecção e uma doença que pode ser curada com repouso e aguardar o ciclo natural da doença. Então, esse tipo de pesquisa, esse tipo de natureza metodológica, essa técnica de pesquisa aplicada, ela está direcionada, na maioria das vezes, para o pessoal da medicina. Mas isso não é regra. Isso também a gente vê muito no pessoal da engenharia, das exatas, onde eles desenvolvem materiais novos para resolver problemas de construção, problema de isolamento térmico. Então, eles fazem essas pesquisas aplicadas para resolverem esses problemas que são aplicados na prática em alguma situação. O outro aspecto que você precisa desenvolver no seu delineamento metodológico é quanto à abordagem do problema. Então, para eu abordar um problema, na minha metodologia, eu só tenho dois tipos de pesquisa que eu posso fazer. É uma pesquisa quantitativa ou é uma pesquisa qualitativa. Aliás, desculpa, tem uma terceira abordagem do problema também, que é um tipo de pesquisa que a gente chama quanti-quali, que é uma pesquisa que utiliza tanto elementos quantitativos como elementos qualitativos. Claro que é uma pesquisa um pouco mais dificultosa, é uma pesquisa um pouco mais rebuscada e é uma pesquisa que necessita de um pouco mais de trabalho e de preparo. Nem todo mundo consegue trabalhar com esse tipo de pesquisa quanti-quali. Então vamos para o básico, que aí depois a gente extrapola para o mais específico. Uma pesquisa quantitativa
ela está relacionada diretamente a algo objetivo. Ela pretende resolver algo que seja objetivo, um problema objetivamente observado. Ela lida com tudo que é possível ser quantificado, por isso que o nome é quantitativa. Então, qualquer coisa que eu possa mensurar, que eu possa transformar em número, que eu possa contar, eu digo que eu vou fazer uma pesquisa quantitativa. Ela traduz opiniões e números em informações que vão ser analisadas e classificadas. Quantos óbitos de criança de 0 a 10 anos ocorreram durante a pandemia de Covid no mês de março de 2020, no Hospital Getúlio Vargas? Aí eu vou lá no Hospital Getúlio Vargas, pego o prontuário das crianças e vou contar quantos óbitos ocorreram por Covid no mês de março de 2020. Então, isso é uma abordagem quantitativa. Ela deve possuir uma amostra expressiva, quer dizer, as pesquisas quantitativas, elas precisam ter muita quantidade amostral. As amostras têm que ser de 20, de 30, de 40, de 50, aí vai depender do tipo de pesquisa e principalmente vai depender do número de pesquisados. Às vezes a amostra, você quer uma amostra grande, mas às vezes ela não tem uma amostra grande. Como, por exemplo, quando a gente trabalha com o pessoal da terceira idade, né? Que geralmente eles são em números menores. Então, se você vai fazer uma pesquisa nessa área da terceira idade, esse número amostral, ele não é tão grande. Então, você tem que pensar bem, será que eu consigo fazer uma pesquisa quantitativa com o pessoal da terceira idade? Porque para eu fazer uma pesquisa quantitativa com idosos, eu vou ter que ter um número expressivo de idosos. Eu tenho condição de ter esse número expressivo de idosos? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Se eu percebo que não, então a pesquisa quantitativa ela não é a melhor escolha para mim. Na pesquisa quantitativa, eu trabalho com dados que são quantificados estatisticamente, e aqui você pode ou não utilizar tratamento estatístico. O que é o tratamento estatístico? São os testes estatísticos que você faz. Você pode fazer um teste de T pareado, que é quando eu comparo dois grupos para saber se um teve mais preponderância sobre o outro. Ou eu posso fazer um teste de Qui quadrado, que é quando eu estratifico determinados períodos ou determinados grupos em determinados locais, pode ser por idade, por ano, por cor, por raça, por sexo. Então, isso são testes estatísticos. Existem inúmeros testes estatísticos que você pode fazer. Mas se você não quiser fazer teste estatístico, você pode fazer o mais básico, que é a média e o desvio padrão. Esses são os dados estatísticos mais básicos que você pode tirar de qualquer tipo de pesquisa quantitativa. Se você vai fazer uma pesquisa quantitativa, se você consegue quantificar, transformar em números uma informação, você obrigatoriamente tem que fazer a média e o desvio padrão, para que você tenha condições de avaliar se aquilo que você está fazendo tem ou não significância. A média, só para a gente lembrar, é a soma de tudo dividido pela quantidade de vezes que ela se repete. E o desvio padrão é o cálculo que você faz para garantir um intervalo da sua resposta. Então, quando você vê no jornal a pesquisa de intenção, a pesquisa de prevalência de mulheres na política, aí diz lá que 20% prevalecem na Câmara Federal, 10% na Câmara Municipal e 70% na Câmara Estadual. Aí ele diz, na Câmara Federal, dos 20%, tem um desvio padrão de mais ou menos 3. Significa dizer que 23 ou 17 ainda tem significância.
Então, essa pesquisa quantitativa, ela trabalha com dados contáveis, com números. Então, se você, no seu projeto que você está desenvolvendo, você está querendo avaliar alguma coisa, quantificar, transformar em número, em tabela, algo nesse sentido, então a abordagem, do ponto de vista do problema, deve ser quantitativa. Porém, existe a pesquisa qualitativa, que eu particularmente gosto mais e é a pesquisa que eu mais trabalho nas minhas pesquisas científicas. A pesquisa qualitativa, ela dá mais trabalho do que a pesquisa quantitativa. Ela exige do pesquisador, ou do professor, ou do aluno, um cuidado a mais do que a pesquisa quantitativa. Então, a pesquisa qualitativa, ela faz a relação entre o mundo e o fato a ser investigado e não se traduz em números. Então, a pesquisa qualitativa, ela é um pouco subjetiva. Enquanto que a pesquisa quantitativa, ela é diretamente objetiva, porque eu estou tratando de números. A pesquisa qualitativa, ela é subjetiva, porque eu trato das relações entre um assunto e outro. E quando eu trato das relações, elas relações passam por subjetividade. Para mim pode ser de um jeito, para você pode ser de outro jeito. Dentro da pesquisa qualitativa, o pesquisador busca se aprofundar em questões subjetivas do fenômeno, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Os dados podem ser coletados por entrevistas, e aqui as entrevistas podem ser entrevistas estruturadas, entrevistas semi-estruturadas, entrevistas com roteiro, entrevistas abertas. Então, entrevista estruturada é aquela entrevista que já vem no questionário, a pessoa só vai respondendo as questões que você já estruturou. Uma entrevista semi-estruturada é aquela entrevista que você bota as questões para ele responder, mas você faz uma pergunta a mais naquela questão para que ele acrescente a resposta. Uma entrevista de conteúdo aberto é aquela entrevista que você lança só uma pergunta, um tema, e deixa a pessoa discorrer sobre aquele assunto. O que é que você acha sobre o papel da mulher, a quantidade de mulheres que são professoras de matemática no ensino superior? Aí a pessoa vai dizer, eu acho que a quantidade de mulheres, tem muitas mulheres no ensino superior dando aula de matemática, obviamente a gente sabe que não é verdade isso, né? São pouquíssimas as mulheres que conseguem chegar ao ensino superior sendo professora de matemática, e aí ele vai falando o que é que ele acha daquilo. Então, existem esses vários tipos de entrevistas. Existem as observações, que essa pesquisa qualitativa, o pesquisador, ele pode simplesmente observar um fenômeno. Eu vou observar como é que os alunos do 5º ano aprendem, eu não sei, sei dividir o conteúdo de matemática por série, mas eu vou fazer a referência com história, que fica mais fácil para mim. Como é que os alunos do 5º ano aprendem sobre o descobrimento do Brasil? Aí eu vou lá, observo como é que o professor dá aula, quais são as imagens que o professor coloca nos slides dele, qual é a visão que o professor passa para os alunos. Então, isso é uma pesquisa qualitativa de caráter observacional. Eu consigo observar o que está acontecendo. Eu posso fazer também uma pesquisa qualitativa por meio de narrativas. Eu posso coletar os dados a partir das narrativas. Como é que eu faço isso? Eu pego uma revista qualquer, e vou avaliar o que é que essa revista fala sobre matemática. Imagina que você pega uma revista específica da matemática. Uma revista que só trata de assuntos sobre matemática. Aí você vai analisar que tipo de narrativa essa revista traz sobre professores negros no ensino da matemática. Será que essa revista apresenta alguma estatística sobre a quantidade de professores negros que trabalham na matemática? Então, eu faço uma análise narrativa, eu faço uma análise do que está sendo narrado naquele processo. E também eu posso fazer uma análise documental. A análise documental pode ser feita de qualquer tipo de documento. Geralmente, quando a gente diz análise documental, as pessoas já remetem a documento histórico.
mas pode ser qualquer documento. Então, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa a respeito do qual o coeficiente de eficiência que os alunos do curso de matemática na modalidade EAD no ano passado conseguiram alcançar ao final do curso. Aí eu vou lá nos documentos das disciplinas de todos os módulos, pego todos os alunos e vou analisar qual é o nível de coeficiência deles. Foi baixo, foi bom, foi regular, foi péssimo. Então, isso é uma pesquisa qualitativa de caráter documental. Essa pesquisa qualitativa, ela também analisa opiniões, e isso é importante, porque a pesquisa qualitativa, ela consegue visualizar o que a pesquisa quantitativa não consegue alcançar. Porque quando eu começo a observar as opiniões, eu começo a ver o que é que a pessoa está falando a respeito de determinado assunto. Então, eu vou observar. Aquele professor, vou fazer uma análise qualitativa sobre o papel, a visão que os alunos têm sobre o professor de matemática, sobre a disciplina de matemática no 8º ano. Aí eu vou lá e observo os alunos falando sobre matemática. Eu boto os alunos numa sala, peço para eles, eu jogo a pergunta: o que é que vocês acham do ensino da matemática no 8º ano aqui para vocês? E aí eu fico analisando as opiniões. Vai ter opinião de todo jeito, né? Eu acho matemática terrível, é uma disciplina que eu não aprendo nada. Eu não gosto do professor, por isso que eu não aprendo matemática. Matemática deixa todo mundo reprovado, é um negócio mais absurdo do mundo. Então, essas opiniões eu também consigo avaliar por meio da pesquisa qualitativa. Essa pesquisa qualitativa ela tem uma vantagem, apesar dela ser difícil do ponto de vista da análise, porque ela vai analisar a relação subjetiva, né? Mas ela tem uma vantagem do ponto de vista da amostra, porque ela vai trabalhar com amostra pequena. Enquanto que aqui eu preciso de números altos, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa com apenas 2, 3 ou uma pessoa só. Então, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa com análise de caso, por exemplo, onde eu vou analisar o caso da primeira professora de matemática da escola superior da minha cidade. Aí eu vou lá onde essa professora, vou entrevistar essa professora. Como é que a senhora chegou para dar aula no ensino superior? Foi difícil? Quais foram as suas dificuldades? O que é que a senhora acha que é mais difícil para as mulheres dar aula de matemática no ensino superior? É o machismo? É o despreparo na formação das mulheres? É a falta de pulso no controle da turma, porque no ensino superior tem muita gente adulta. Então, aí eu estou analisando qualitativamente uma única pessoa que vai gerar uma pesquisa científica. Então, do ponto de vista da amostra, a pesquisa qualitativa tem essa vantagem. Porém, do ponto de vista da interpretação, a pesquisa qualitativa ela se torna um pouco mais difícil, porque ela vai trabalhar com a subjetividade. E aí você vai ter que analisar bem o que é que a pessoa queria dizer com aquilo. Porque nem sempre o que ela diz é o que realmente ela pensa, né? Eu aprendi a duras penas que quando a gente faz pesquisa qualitativa, principalmente quando a gente trabalha com entrevista, com questionário, é necessário que você bote perguntas que se repetem para que a pessoa possa ou não cair em contradição. Se ela estiver realmente falando a verdade, ela vai responder aquilo normal. Se ela não estiver falando a verdade, ela vai cair na contradição da subjetividade. Então, é por isso que é importante na pesquisa qualitativa a gente ter esse cuidado. Na pesquisa qualitativa, a gente não utiliza método estatístico. Então, dentro da análise qualitativa, como é que você faz a análise, Edivaldo, qualitativa? A gente faz a análise qualitativa ou pelo discurso, o que é que a pessoa fala, ou pelo o conteúdo. Que conteúdo essa pessoa está falando? Essa análise qualitativa também, eu posso fazer análise visual, através de imagens.
Então, o que é que essa imagem reflete para a pessoa? Quando eu mostro, por exemplo, uma imagem de uma mulher sendo espancada por um homem. Aí eu apresento essa imagem para várias mulheres. Aí ela vai me dizer, eu fico triste, eu acho que tá certo mesmo, o homem tem que bater em mulher, porque ninguém sabe o que é que vão dizer, né? Por isso que a gente trabalha com a subjetividade. Então, na pesquisa qualitativa, eu não trabalho com métodos estatísticos. É bem fácil a gente entender essa questão aqui da análise do discurso. Quem assiste a Fátima Bernardes, aquele encontro, antigamente tinha um negócio chamado de nuvens de palavras, né? Aparecia uma nuvem cheia de palavras que elas se repetiam, umas eram maiores, outras eram menores, outras eram mais grossas. Aquilo ali é um programa de computador que faz análise de discurso. Como é que aquilo funciona? Eles fazem com que o computador analise uma determinada área ou uma determinada fala de uma rede social qualquer, mas pode ser também de um questionário. E aí o computador vai buscar, dentro de tudo que está sendo dito, quais são as palavras que mais se repetem. Quando o computador encontra várias palavras que estão se repetindo várias vezes, aquela palavra vai ficando maior, 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 maior e vai para o centro da nuvem. Significa dizer que aquela palavra é a palavra que mais estão comentando naquele dia. Então, não é uma análise estatística, é uma análise de conteúdo ou é uma análise de discurso. Por isso que ela se torna um pouco mais cansativa, porque em vez de você pegar um questionário e só contar, numerar, transformar em número, quantificar quantas pessoas pretas, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, eu vou ter que ler resposta por resposta. O entrevistado número 1 deu a seguinte resposta na questão 1. Aí o entrevistado número 2 deu a seguinte resposta na questão 1. O entrevistado número 3 deu a seguinte resposta na questão 1. Aí depois eu comparo as 3 respostas e vejo o que é que eles mais responderam, o que é que está igual e o que é que está diferente nas respostas deles. Então, fazer essa análise de conteúdo numa pesquisa qualitativa é um pouco mais cansativa, porém ela é bem mais profunda, ela consegue encontrar coisas mais profundas do que a pesquisa quantitativa. Porém, as duas, tanto uma como a outra, funcionam perfeitamente bem. O que vai distinguir qual tipo de escolha você vai fazer é que tipo de problema você quer resolver. Eu vou dar outro exemplo. Se você quer analisar a quantidade de mulheres que trabalham na escola Domingos Mourão, no município de Paulistana, no curso na disciplina de matemática. Aí eu vou lá na escola e vou lá perguntar para a diretora quantas mulheres estão lotadas na escola. Ela vai me dizer 30 mulheres. Quantas mulheres dessas 30 mulheres trabalham com matemática? Ela vai dizer 2. Aí eu consegui a minha pesquisa, eu quantifiquei essa pesquisa. Então vocês veem que, dependendo do problema que eu escolha, eu devo escolher um tipo de abordagem técnica. Se vai ser uma pesquisa quantitativa ou se vai ser uma pesquisa qualitativa. Isso tudo você vai ter que escrever na sua metodologia, no delineamento. Você vai botar lá, a minha pesquisa, do ponto de vista da natureza, é básica e ela possui uma abordagem quantitativa. Então, no delineamento você vai dizendo. Vamos seguir o delineamento. Quanto aos objetivos da pesquisa, nós temos 3 tipos de objetivos de pesquisa. Nós temos pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas, essa aqui é a maior quantidade de pesquisas que nós fazemos, são as descritivas, e temos pesquisas explicativas, quanto aos objetivos. Então, a pesquisa exploratória tende a buscar familiaridade com problemas pouco conhecidos. Envolve um levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de casos.
Então, a pesquisa exploratória é aquela pesquisa que vai explorar algo que pouca gente consegue responder. Então, eu vou explorar um problema que ainda não tenho total conhecimento sobre ele no mundo científico. Então, por isso que a gente chama de pesquisa exploratória. É necessário que você fazer um levantamento bibliográfico sobre tudo que já tem sobre esse problema, fazer entrevista com aquelas pessoas que você pretende fazer a coleta dos dados sobre aquele problema e depois analisar aquele caso. Vou dar o exemplo do caso que eu dei anterior, a primeira professora do município de Parnaíba que deu aula na Universidade de Matemática. Será que existem outras pesquisas que falam sobre a primeira mulher que deu aula no ensino superior de matemática? Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica para saber se eu encontro isso. Se não tiver, então a minha pesquisa ela é exploratória, porque ela está explorando um assunto que até então não tem nada sobre ele. Aí eu vou fazer um levantamento bibliográfico de tudo que já existe sobre isso, por menor que seja. Vou entrevistar aquela mulher, saber como é que foi a jornada dela, e vou fazer uma análise do caso dela. Então, a pesquisa exploratória, ela pretende explorar esse problema que é pouco conhecido. A pesquisa descritiva é aquela que eu disse que é o que mais a gente utiliza. A pesquisa descritiva, ela descreve características de um fenômeno, de um fato, de uma população, não busca as causas desse fenômeno, fato ou população. Então, a pesquisa descritiva ela vai só descrever. Se eu quero saber como aplicar a matemática financeira no controle orçamentário da minha casa, aí eu vou descrever como é que eu faço isso. Como é que eu faço esse fenômeno da aplicação da matemática financeira no controle orçamentário? Eu vou fazer uma descrição. Ela utiliza técnicas padronizadas de coleta de dados, basicamente questionário e observação, mas principalmente os questionários. Porque é uma pesquisa descritiva, eu só vou descrever tudo aquilo que eu consegui recolher do meu questionário. Então, é a pesquisa mais fácil. E por conta disso, talvez, mas não é nem por conta disso, mas é porque é a pesquisa que mais abrange todos os fatos e populações e fenômenos que você pretende estudar. Não significa dizer que você não possa fazer uma pesquisa exploratória ou uma pesquisa explicativa. Isso aí vai ser a seu critério. Quem vai fazer essa escolha é você, de acordo com o seu objetivo. Se seu objetivo, lá na hora que você escolheu o objetivo do seu estudo, é descobrir por que é que poucas mulheres conseguem dar aula no ensino superior de matemática, aí você pode fazer uma pesquisa exploratória com essa mulher que você descobriu que ela deu aula, foi a primeira mulher a dar aula no ensino superior de matemática. Ou você pode fazer uma pesquisa descritiva descrevendo esse fato. Eu vou descrever como é que essa mulher conseguiu chegar no ensino superior da matemática. Então, quem vai fazer essa escolha é você. Aí vem a pesquisa explicativa. Ela identifica fatores que determinam fenômenos, explica o porquê das coisas. Pode ocorrer na forma de pesquisa experimental e estudos prospectivos. Essa pesquisa explicativa, ela vai buscar o porquê que as coisas acontecem. Geralmente, as pesquisas explicativas estão relacionadas à área da saúde, porque elas explicam por que que você pegou gripe, por que que a Covid mata, por que que o vírus se multiplica, por que que o vírus sofre mutação. Então, esse tipo de pesquisa explicativa, ele vai conseguir explicar o porquê das coisas. Então, ela também pode ser utilizada. Na hora que você estiver formulando lá o seu trabalho, fazendo delineamento da sua metodologia, você vai ter que escolher, quanto ao objetivo, eu vou querer fazer descritiva, explicativa ou exploratória. Então, você vai olhar aqui, o que é que eu quero do meu objetivo? Eu quero
resolver um problema que é pouco conhecido, então eu vou para uma exploratória. Não, eu só quero descrever uma situação que já acontece em vários locais, mas especificamente nesse local aqui eu quero descrever essa situação. Aí você vai para uma pesquisa descritiva. Ou então, não, eu quero explicar por que é que isso acontece aqui nessa cidade. Aí você vai para uma pesquisa explicativa, certo? Quanto ao procedimento técnico, e aqui é os procedimentos de coleta de dados, é aquele procedimento da coleta do material para fazer a pesquisa. Nós temos uma série de procedimentos técnicos de coleta. Eu posso fazer esse procedimento de coleta por meio de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, levantamento, pesquisação, estudo de caso ou pesquisa participante. Todas essas pesquisas, todos esses tipos de pesquisas, são pesquisas que vão relacionar como eu vou conseguir juntar documentos ou juntar informações para eu resolver o problema que eu estou levantando da minha pesquisa. Então, na pesquisa bibliográfica, ela é desenvolvida a partir do material já publicado em livros, artigos, periódico, internet, revista, em todo o material que já existe publicado. Todas as pesquisas, todos os trabalhos científicos, obrigatoriamente você precisa fazer uma pesquisa bibliográfica. Porque não tem como você escrever um artigo científico, não tem como você escrever um projeto de extensão ou um projeto de ensino sem você fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o material que já está publicado sobre aquele assunto que você está querendo pesquisar. Então, toda pesquisa que você vai executar, necessariamente ela precisa ter uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental é aquela desenvolvida a partir de material que não recebeu tratamento analítico. Aqui sim, são aqueles documentos históricos. Pode ser utilizados através de anais, circulares ou outros materiais. Esses documentos históricos, eles não foram trabalhados, eles não foram escritos para uma publicação. Eles não foram escritos com o intuito de alguém ler para pesquisar. Foram documentos que foram criados e foram perdidos na história. Como, por exemplo, ficha de matrícula de aluno do Colégio Pedro II na década de 1879, no Rio de Janeiro. Essa ficha de aluno ela não foi escrita para alguém pesquisar ela. Ela foi escrita para fazer a matrícula dos alunos. Mas eu sou um historiador e eu quero saber quantos alunos tinha matriculado nessa época, quantos eram homens, quantos eram mulheres. Aí eu vou para uma pesquisa documental. A pesquisa experimental é aquela que é elaborada a partir de um objeto de estudo determinado, no qual se verifica a influência de variáveis. Essa pesquisa experimental é aquela que você experimenta. É aquela pesquisa que é necessário você fazer uma intervenção com uma determinada variável e identificar o que é que mudou e o que é que não mudou. Identifica-se as formas de controle e observa-se os efeitos que essas variáveis produzem no objeto. Então, essa pesquisa experimental é aquela pesquisa que você vai necessitar fazer algum tipo de intervenção. Vamos dar um exemplo prático para ver se eu fico bem claro na cabeça da gente. Eu quero saber se corrida 3 vezes por semana promove emagrecimento de mulheres obesas com a idade entre 20 e 30 anos. Então, eu vou pegar 10 mulheres obesas com idade entre 20 e 30 anos e vou botá-las para correr 3 vezes por semana durante 40 minutos. Aí eu vou pegar outras 10 mulheres obesas com idade entre 20 e 30 anos e não vou botá-las para correr 3 vezes por semana. Elas não vão fazer nada. Elas vão ficar paradinhas na casa delas 3 vezes por semana. Aí eu tenho uma variável, que é a corrida, e tenho um grupo controle, que são as mulheres que vão ficar paradas.
eu vou levar essas 20 mulheres lá para a pista, lá para o lugar de caminhada. 10 delas vão ficar sentadas e 10 delas vão fazer a caminhada de 40 minutos, segunda, quarta e sexta. Eu vou fazer isso durante 3 meses. No final dos 3 meses, eu vou pesar novamente essas mulheres. As que estavam fazendo caminhada e as que estavam somente sentadas. Para saber se a variável que eu introduzi, que é a caminhada, conseguiu fazer algum tipo de modificação no corpo dessas mulheres. Então, a pesquisa experimental é essa. É quando eu tenho um experimento onde eu faço uma intervenção sobre um determinado grupo e eu consigo controlar se essa intervenção teve algum efeito ou não por meio de um grupo controle que não sofreu essa intervenção e que possui as mesmas características do grupo que está sendo submetido a essa variável durante a intervenção. Eu dei um exemplo de corrida, mas você pode fazer isso com vários exemplos. Por exemplo, outro exemplo, é muito exemplo na cabeça da pessoa. Será que a professora particular para o ensino da matemática melhora os conhecimentos de matemática do 5º ano da Escola Municipal Antônio Félix? Aí lá na Escola Municipal Antônio Félix tem 2 turmas de 5º ano. Uma turma de 5º ano, eu vou oferecer para eles de tarde um reforço com a professora particular para dar aula de matemática. A outra turma do 5º ano, eu não vou oferecer de tarde o reforço para dar aula na turminha para matemática. Depois de 2 meses, vai ser feita a prova, e aí eu vou olhar se as notas daquela turma que sofreu o reforço de matemática, se elas melhoraram, ou se elas continuaram iguais àquela nota daquela turma que não sofreu o reforço de matemática. Se elas tiverem melhorado, significa dizer que a variável que eu introduzi, qual é a variável que eu introduzi? A aula de reforço. Se ela surtiu efeito positivo ou não no ensino da matemática. Então, essa pesquisa experimental, ela vai experimentar alguma coisa para que eu possa fazer essa comparação. Existe a pesquisa do ponto de vista do levantamento, que ela utiliza-se de questionários para compreender o comportamento do sujeito. Geralmente, mas isso não é regra também, essa pesquisa por meio de levantamento, a gente só trabalha na metodologia qualitativa, mas isso não é regra. Quando eu tenho que aplicar um questionário antes do questionário mesmo, do instrumento do meu questionário de pesquisa, para saber se o indivíduo vai ou não responder do jeito que eu acho que ele vai responder. Então, se eu aplico o questionário antes e eu percebo que aquele professor ou aquele aluno não respondeu de maneira correta, significa dizer que meu questionário tem alguma falha. Aí eu vou ter que refazer o questionário. Por isso que geralmente a gente trabalha com pesquisa qualitativa nesse sentido de levantamento, mas isso não é regra, né? Existe a pesquisação, essa aqui também é muito utilizada na pesquisa qualitativa, que é quando o pesquisador e o sujeito da investigação estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Essa aqui são aquelas pesquisas mais desenvolvidas na área da sociologia, da antropologia. É aquele povo que sai daqui e vai lá para uma tribo indígena. Vou passar 15 dias morando com os índios para saber como é o estilo de vida dos índios. Aí o pesquisador, ele entra dentro da tribo, ele mora na tribo, ele participa do ritual da tribo, da comida, do banho, de toda a organização social da tribo. Então, essa aqui é a pesquisa-ação. Isso também pode ser feito, geralmente se faz com pesquisa qualitativa, mas não significa dizer que você não possa trabalhar com pesquisa quantitativa nessa pesquisa-ação. Você pode estar inserido dentro de um determinado grupo que está desenvolvendo, sei lá, um software de controle de estoque que precisa de uma linguagem matemática. Então, você está junto com aquele grupo cooperando no desenvolvimento desse software com o seu conhecimento de matemática. Então, essa pesquisação basicamente acontece assim. E existe o estudo de caso. O estudo de caso a pesquisa é o tipo de procedimento mais fácil da gente fazer.
porque ele estuda aprofundadamente um objeto a fim de revelar um conhecimento intenso sobre aquele objeto. Por isso que na pesquisa do estudo de caso, geralmente a gente só usa um indivíduo para a amostra, ou 2 indivíduos para a amostra, porque eu vou a fundo perguntar, descobrir, procurar, investigar tudo que eu quero sobre aquele caso. É usado como pesquisa descritiva. Geralmente, os estudos de caso estão direcionados com as pesquisas descritivas, porque eu vou diretamente naquele caso que está me chamando a atenção. Como, por exemplo, imagina que na cidade de vocês tem um professor de matemática que ele dá aula de matemática utilizando música. E ele percebeu que os alunos aumentaram o rendimento nas provas com a utilização de música no ensino da matemática. Aí você quer saber por que isso aconteceu com os alunos. Aí você vai fazer um estudo de caso. Você vai lá onde esse professor, você vai entrevistar esse professor, como é que ele faz a música, que tipo de música que ele usa, se todos os conteúdos da matemática eu consigo trabalhar com a música, se é a música o tempo todo ou ele faz algum tipo de explicação sem utilizar a música. Então você vai estudar profundamente o que é que está acontecendo naquele ensino de matemática por meio da música, para que ele surta o efeito de melhora no rendimento dos alunos. Então, esse estudo de caso é algo aprofundado. Ele vai verificar uma situação de indivíduos, de empresa ou de comunidade. Por isso que a amostra no estudo de caso ela é muito pequena. São 1 pessoa, 2 pessoas, no máximo 10 pessoas. 10 pessoas já é algo absurdo. Para você fazer um estudo de caso de 10 pessoas, você vai ficar doido, vai perder os cabelos e não vai conseguir dar conta do resultado final. E existe a pesquisa participante, que ela é desenvolvida pela interação entre pesquisador e sujeito durante a investigação. Essa pesquisa participante é a mais difícil que existe, porque toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a primeira norma que a gente aprende quando vai fazer uma pesquisa é que você, enquanto pesquisador, não pode ter um julgamento de valor sobre aquilo que você está pesquisando. Você tem que se manter o mais à parte possível daquilo que você está escrevendo. Você pode até não concordar, mas você não pode dizer isso no seu texto. E aí, quando você faz uma pesquisa participante, quando você começa a interagir com esse sujeito que você está investigando, muitas vezes isso acarreta em erro. Você começa a tomar partido do sujeito. Então, eu considero a pesquisa participante a mais difícil que possa existir na execução. Se você não tiver muito treinado para fazer pesquisa, essa daqui eu não aconselho você fazer a escolha, porque ela seguramente vai provocar ou vai induzir ao erro. Tá certo? Os aspectos mais importantes na escolha de uma metodologia de pesquisa precisam ser levados em conta durante a sua escolha. Então, é importante você saber que pergunta você vai investigar, que hipótese você quer descobrir. E aí você vai fazer a seguinte pergunta da pesquisa: que diabo é que eu quero saber nessa minha pesquisa? Que é o problema, que o problema é a base geradora de qualquer pesquisa. Quando tem um problema, aí é que eu vou delinear uma metodologia para que essa metodologia responda àquele problema. Eu vou nessa aula de hoje, eu vou também falar sobre introdução. Lá na introdução, eu vou dar mais detalhes sobre o que é o problema, certo? Então, para eu fazer essa pergunta da escolha da minha metodologia, eu utilizo essa sigla, que é o FINER. Ela é factível. Esse problema, ele parte de um fato existente, é um fato real. Eu consigo perceber esse fato. Esse problema é interessante para eu discutir, para eu investigar. Esse problema é instigante para quem vai ler sobre a resposta dele. Então, eu vou fazer essas questões para mim no momento que eu estou escolhendo o problema da minha pesquisa.
Esse problema é algo novo nessa investigação? Alguém já investigou sobre isso ou é algo novo? E o principal de tudo, esse problema respeita as normas da ética? Porque a gente, apesar de querer fazer uma pesquisa científica, ou um projeto de ensino, ou um projeto de extensão, primeiro de tudo você tem que ter os seus conhecimentos éticos bem estabelecidos. Porque nunca a gente pode botar tudo acima da ética. Ah, não, eu fazendo a minha melhor pesquisa, a ética que se acabe para lá. Eu não estou nem aí. Eu quero resolver a minha pesquisa. Se para isso eu tenho que matar alguém, ferir alguém, deixar alguém triste, revelar algum segredo que alguém não queria que fosse revelado, eu não estou nem aí. Então isso não é ético. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pensar essa pesquisa, esse problema que eu quero responder, essa metodologia que eu estou organizando para responder esse problema, respeita os padrões éticos que eu considero como normais? Se você acha que sim, aí você dá continuidade. Se você acha que não, aí você muda, né? Essa pesquisa, ela é relevante? Tem relevância nessa pesquisa? Que isso é importante também. Você não vai fazer uma pesquisa que não serve para nada, né? Eu vou analisar por que matemática utiliza número para fazer o ensino da matemática. Parece meio óbvio, né? Não tem como, ou pelo menos o método mais fácil para ensinar matemática é utilizando o número. Pelo menos eu acho que sim, né? Pode até ser que tenha outro método que utilize matemática. Então você tem que buscar saber se isso é relevante, se faz relevância ao assunto. Se você acha que faz, então continua nesse processo. É importante a gente entender que no delineamento da metodologia, na hora que eu estou querendo imaginar o que é que eu vou descobrir aqui do meu experimento, eu tenha que respeitar tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, quando eu digo que ela é factível, eu consigo fazer, isso é um fato que eu posso resolver. Como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho que pensar, tem número adequado de indivíduos para eu ter uma amostra para fazer essa pesquisa? Eu tenho a experiência técnica adequada para fazer essa pesquisa? Isso é um fato, eu tenho esse fato em mim? Ela é abordável quanto ao tempo? Você não vai fazer um estudo que vai demorar, sei lá, 30 anos. Você não tem 30 anos para fazer uma pesquisa. Você não vai fazer um estudo que você precisa de dinheiro para bancar a pesquisa. Você vai estudar o ensino da matemática dos alunos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Aí toda semana você vai Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 3 semanas no mês você vai para essas escolas. Você tem dinheiro para pagar a passagem aérea, a hospedagem, ficar lá nesse negócio? Você alcança esse pessoal lá do ensino que está fazendo as aulas? Você vai ter acesso a esse ensino? Então, na hora da escolha da sua metodologia, você tem que pensar nisso aqui. Porque muitas vezes a gente escolhe, vou analisar uma coisa, e não se preocupa com a quantidade de indivíduos que tem para você analisar. Se você não conseguir uma amostra suficiente para fazer aquela análise, sua pesquisa não vai acontecer. Por isso que ela tem que ser factível, ela deve acontecer. Tem como ela acontecer? Ela é interessante ou não. Então você tem que confirmar ou refutar algum achado prévio. Se você fez uma pesquisa e, não, a gente confirmou que as mesmas coisas que outro pesquisador fez a mesma pesquisa no Rio Grande do Sul, acontece aqui no Piauí. Então isso é interessante. Apesar de serem estados diferentes, em regiões do Brasil diferentes, a gente encontrou os mesmos resultados. Então isso é interessante. Ou isso é novo. Eu encontrei um resultado completamente diferente do que o rapaz fez lá no Rio Grande do Sul. Então, isso pode ser interessante também, porque é novo, é algo que eu encontrei que não estava esperando. Ela amplia os achados prévios, então eu tinha uma pesquisa que eu sabia alguma coisa sobre aquilo, mas agora com uma nova pesquisa que eu fiz, ou uma nova intervenção no ensino ou na extensão, eu descobri algo a mais.
né? Eu descobri novos resultados. Então, isso também seria algo interessante. Então, você tem que avaliar se isso é possível. Por isso que não adianta você estudar algo que já existe um consenso. Para estudar algarismo romano, você tem que saber o alfabeto romano. Isso é fato. Não tem como você estudar algarismo romano se você não sabe o alfabeto romano. Como é que você vai identificar os números se você não sabe o alfabeto? Então, isso não é entrar nada de novo. Então, é uma pesquisa ou um projeto de ensino que não serve para nada. É ético e relevante? Então, isso é que é, como eu falei, a parte importante. É ético para o conhecimento científico, é relevante para o conhecimento científico, ele tem alguma aplicabilidade clínica ou aplicabilidade no campo da educação, que é o nosso caso. O modelo de ensino de matemática, vou dar o exemplo da música que eu falei anteriormente. O ensino da matemática pela música, eu posso aplicar isso do ponto de vista das outras escolas, vai dar o mesmo resultado? Então eu tenho que ver se isso tem essa relevância na hora da escolha dessa pesquisa. Beleza? Tudo bem? Nós vamos tratar ainda sobre introdução, onde eu vou especificar todos os pontos necessários como é que escreve uma introdução e principalmente quais são os elementos obrigatórios de uma introdução. Tá bom?